deputado sugere fechar o Congresso após STF liberar aumento do IOF. Danilo, o Alexandre de Moraes só livrou o que se chama no mercado de antecipação de recebíveis, né? Que é o chamado risco sacado. É quando uma entidade, uma instituição financeira pega um crédito de alguém, antecipa aquele crédito, fica com o crédito da pessoa, cobra uns juros em cima disso, e aí, no entendimento do mercado, isso não é uma operação de crédito, nunca pagou imposto, mas pelo decreto estava pagando IOF. O Alexandre de Moraes disse, não, isso aqui vai realmente ficar de fora, mas todo o resto voltou, Danilo. Aí teve gente dizendo, bom, já que quem está resolvendo tudo é o STF, vamos fechar o Congresso, não tem mais sentido. De fato é um questionamento que o povo brasileiro podia se fazer, né? Ora, se tá tão assim, né? Por que não? Olha a economia que ia ser, né? Eliminava o Congresso, faz tudo pro STF, os nossos 11 ministros do STF decidirem lá se pode ou se não pode, não gera. E no governo do Lula, como eu disse, né? É mais fácil Lula perder uma eleição interna do que perder no STF. Tá aí a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora, bem rapidinho, antes de eu entrar no detalhe dessa notícia aí da sugestão de fechar o Congresso, a decisão de Moraes, que é já bastante questionável, já seria bastante questionável se ele só dissesse sim ou se não, se poderia seguir ou não o decreto. Além de tudo, ele ainda decide o que é que pode valer, o que é que não pode valer. Sim, ele faz um novo decreto. Ele legisla. Ele faz uma nova legislação, né? Ele legisla. Dentro da cabeça dele. Ele legisla. É impressionante, né? Como o ministro Alexandre de Moraes, ele simplesmente vai agindo ali como se não tivesse obstáculo nenhum, né? Como se não tivesse Constituição nenhuma, né? Isso na minha visão, primeiro que eu acho equivocada a decisão, né? Ele deu a entender de que sim, o aumento absurdo do IOF, da forma como foi feito pelo governo, é regulatório. Ele concordou com a tese do governo. Claramente não é. O governo aumentou o imposto para arrecadar mais. 12 bilhões é regulatório? Não cabe isso, né? Não cabe nem esse argumento que o governo usou. Por aquilo que pareça, o governo usou esse argumento para convencer, entre aspas, Alexandre de Moraes. E aí, além de tudo, né, ele faz essa mudança na lei, cria uma nova lei, um novo decreto, em cima do que já tinha sido criado, né? Ou seja, e aí desagradou fundamentalmente o Congresso Nacional, porque justamente, né, ele anulou uma decisão do Congresso e ainda criou uma nova decisão, que era dever do Legislativo brasileiro, esse entendimento. Ontem, uma série de pronunciamentos, Luciano, na Câmara. A Câmara estava em sessão ainda, né? O Senado também. Mas os muitos depoimentos contrários aí a Alexandre de Moraes, a decisão da STF, extremamente críticos a essa situação, e o Hugo Moura está lá, né, o presidente da Câmara lá na presidência, assistindo todos esses pronunciamentos, cobrando uma postura dele, ele em silêncio, ouvindo aquilo tudo. E um deles aí, o que eu trago de destaque, é o deputado Sargento Gonçalves, foi quem sugeriu, de forma até tranquila, o Sargento Gonçalves estava, entre os muitos pronunciamentos que estavam lá bastante irritados, né, muitos parlamentares bem críticos ali, Alexandre de Moraes, o Sargento Gonçalves estava tranquilo, mas fez um discurso muito forte aí, em tom crítico também, em relação a dessa decisão do IOF, e colocando justamente isso, né? Ele já passava lá de meia-noite, quando ele deu esse pronunciamento, quase 1h, e ele dizia, ora, se a gente tá aqui até essa hora legislando para daqui a alguns dias o STF vir dizer o que pode e o que não pode, por que o Congresso existe, né? Por que ele não fecha o Congresso e deixa tudo nas mãos dos ministros do STF? Foi mais ou menos essa a declaração do Sargento Gonçalves, levantando um questionamento que sim, né, muito já tem se feito, porque afinal de contas a onda de judicialização na federal é gigantesca, né? E o governo Lula, então, tudo que discorda da Câmara e do Congresso, do Senado, está levando para o STF decidir, e como eu disse, né, no STF hoje a base de Lula é maior do que no Congresso Nacional, né? Então ele está levando vantagem em quase tudo que chega lá no Supremo Tribunal Federal, Luciano. Danilo, o Gonçalves está querendo que o Xandão sente na cadeira lá do presidente do Congresso. Pois é. Aliás, teve uma frase do Gonçalves no meio desse pronunciamento, que eu não disse na abertura, né, mas que é marcante, né? Ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de o rei do Brasil. Sim. Né? Diz que o Brasil tem um novo rei, o rei do Brasil, tomou a decisão em relação ao IOF, né? E que, na opinião do deputado Sargento Gonçalves, deputado federal aqui do estado, o Congresso Nacional poderia ser fechado, já que tudo aí passa para a decisão do STF, o STF decide como quer. No caso do IOF, né, que foi a decisão tomada ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, isso ficou ainda mais exposto, porque Alexandre de Moraes foi provocado a decidir se estava certo o decreto do Congresso ou se estava certo o decreto do governo federal. Ele acabou criando um novo decreto, né? Ele fez um novo decreto, acertou um pouco do que foi dito, do que foi decidido pelo governo Lula, anulou outra parte que não cabia ele fazer isso, né? Caberia ao Congresso Nacional, e está validado o aumento do imposto para o povo brasileiro pagar, e aquela ladainha de que vai ser só os ricos. O PT está repetindo isso, né? Os deputados do PT, eu vi uma postagem de deputado mineiro nesse sentido. Os ricos vão pagar mais, não vão pagar mais, quem vai pagar mais é o pobre que está parcelando cartão de crédito aí a perder de vista, vai pagar mais imposto, vai pagar mais IOF.
a partir de agora com essa decisão também do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Lula. Discurso polêmico do deputado Sargento Gonçalves, entre outros, muitos que foram feitos ontem no plenário da Câmara, muito parlamentar insatisfeito. A gente lembra que a aprovação dessa medida, desse decreto derrubando o IOF, foi aprovado por ampla maioria no Congresso, tanto na Câmara como no Senado. No Senado nem teve votação, foi simbólico lá, e deve gerar repercussão sim no parlamento a partir de agora, ainda mais insatisfeito com essa relação com o Planalto, Luciano. É isso, Danilo. Eu ia falar sobre a questão da mudança na legislação ambiental aprovada ontem também na madrugada, né? Mas o tema é muito complexo, importante demais. A gente traz isso aqui amanhã no Jornal 96 para você. Danilo, obrigado. Até amanhã, meu amigo. Valeu, bom dia a todos. Até amanhã, se Deus quiser.